Olá, escolha transformadora. Gênesis capítulo 18, versículo 16. E os homens que estavam com Abraão olharam para Sodoma e Abraão os acompanhava. Queridos, antes de começar a explicar esse texto, quero dizer que é uma honra ter você aqui no nosso canal. Se ainda não é inscrito, tem um botão aí abaixo com o nome inscrever-se. É de graça, não paga nada, você se inscreve, ativa a opção todas. Se for no iPhone, você vai nas configurações e solicita para receber as notificações. Todos os dias em que posso, estou aqui nesse mesmo horário para te trazer uma palavra da parte de Deus para reflexão, um versículo por dia. Nós estamos numa poderosíssima campanha de libertação mental, espiritual e financeira. Libertação mental através do conhecimento das Escrituras, versículo a versículo, um versículo por dia. Libertação espiritual através do poder sobrenatural de Jesus Cristo. E financeira através do Bitcoin em autocustódia. Eu estarei sempre explicando aqui sobre esses três pontos. Quero orar pela sua vida nesse momento em nome de Jesus. Você compartilha com 12 destinos, 12 grupos ou 12 pessoas, participando dessa poderosíssima campanha de libertação. Senhor Deus, em nome de Jesus, que nesse momento o teu poder sobrenatural faça o milagre necessário que precisa ser feito. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, aqui nesse texto mostra uma escolha transformadora de Abraão em guiar os três homens mensageiros que estão indo em direção a Sodoma. É preciso entender o porquê esses homens estão indo justamente para Sodoma. Estes três homens, para quem não sabe, eles eram mensageiros de Deus, que vieram avisar a Abraão que Sara teria um filho na velhice. E no ano seguinte, naquela mesma data, nasceria o Isaque. Esses três homens representam a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que trazem a presença de Deus para Abraão. Agora, estes homens irão em direção a Sodoma, o lugar de esterilidade, direitos feministas, homossexualismo de uma forma abrangente e um colapso societal está para acontecer de uma forma trágica ali em Sodoma. Mas antes, esses três homens vão lá para levar a mensagem para todas as pessoas, e inclusive para o sobrinho, melhor dizendo, de Abraão. Esses três homens vão levar uma mensagem transformadora. Aqui eu vejo uma decisão desses três homens em levar uma mensagem de transformação, de advertência, de aviso do que vai acontecer naquela cidade, se eles não se arrependerem. Eu vejo também aqui, além da decisão desses três mensageiros, de pregarem uma novidade, de trazerem uma notícia de nascimento de criança, eles vão levar essa mensagem para uma cidade que está totalmente aborteira, onde as pessoas não pensam mais em reproduzir e simplesmente num hedonismo, num prazer, numa busca de prazer desenfreado. Ali eu não sei quais eram os métodos anticonceptivos, mas existiam vários, mesmo em tempos remotos, como no tempo de Sodoma e Gomorra. Existia já o coito interrompido. Nós vamos ver em Gênesis capítulo 38, versículo 9, que Onã, ele jogava o sêmen fora para não reproduzir. E Deus assim o matou.
já era uma prática antiga. Os homens não estavam mais com o estímulo patriarcal de serem pai, de serem maridos, de serem administradores do lar, genitores, protetores e provedores. A visão dos homens em Sodoma era apenas o prazer, era apenas a busca pela satisfação da orgia. E Abraão tem também aqui uma decisão. Ele se importa com o destino desses 3 mensageiros, desses 3 pregadores. E Abraão sabe no coração qual é o teor da mensagem, qual é o título da mensagem que irá ser levada para Sodoma. Uma mensagem de esperança, uma mensagem de renascimento no meio da esterilidade, da velhice, da infecundidade. Abraão sabe que ele ajudando esses 3 homens a irem até lá, está cumprindo uma vontade do Todo-Poderoso, que é de salvar a humanidade dos seus pecados. Embora a nação sodomita não vai ouvir a mensagem, não vai dar crédito, é papel do mensageiro levar a mensagem, mesmo numa situação de incredulidade. Abraão vai guiar. Aqui nos mostra a nossa decisão em ajudar fazer com que a palavra de Deus chegue para a Sodoma. A palavra de Deus chegue para as pessoas que estão com a visão cega. Muitas das vezes a gente se omite em abrir a boca porque cansa, falar requer dedicação. Muitas das vezes desgastes emocionais e nos faz mal, às vezes, ensinar. Eu prefiro ensinar hoje usando as redes sociais, mostrar a palavra de Deus através da rede social, porque os ataques pessoais são menores, as interferências na vida particular são menos para nos ofender. Então, há meios de comunicarmos-nos e a internet é um deles. E eu gosto hoje, me sinto mais tranquilo em avisar que se o povo não sair de Sodoma, eles irão se tornar estátua de sal. A mensagem desses 3 profetas, pregadores, representando a presença de Deus, é de alerta. E Abraão tem uma escolha de ajudá-los a ir até Sodoma, e esses 3 homens escolhem ir até Sodoma para levar a mensagem. Nós estamos vivendo a Sodoma e Gomorra atual. Um jovem de 29 anos falou para mim que nós não podemos fazer comparações do que está acontecendo na cidade grande hoje com o que estava acontecendo em Sodoma. Mas o que está acontecendo hoje é pior do que de Sodoma, porque naquela época não tinha tecnologia ao favor das pessoas. Hoje tem. E a Sodoma e Gomorra entrou nas igrejas evangélicas com o contraceptivo, ou seja, o comprimido para evitar filhos. A pregadora mirim, Vitória Souza, ela falou que agora conseguiu engravidar por acidente. Recém-casada, ela foi incentivada a tomar contraceptivos para não reproduzir, para não fecundar, para não ter filhos. E o anticoncepcional que ela estava tomando causou-lhe um problema na garganta, a ponto de que ela teve que parar de usar o anticoncepcional. Só assim, para Vitória Souza, pregadora mirim, hoje já casada, saber que o anticoncepcional é diabólico. Eu fico perguntando por que é que Deus, o Deus dela e da igreja, não revela para as mulheres que o anticoncepcional é diabólico. É uma arte, é uma criação satânica para extinguir a humanidade e também é guerra de extermínio. Quanto menos pessoas nascerem, mais
chances a humanidade tem de entrar em extinção. Todos nós somos animais e precisamos perpetuar a espécie. Existem várias formas de se alcançar a eternidade e duas delas é a primeira, herdando a salvação em Cristo Jesus e nascendo de novo nos nossos filhos. Nascer de novo nos nossos filhos diz que daqui a milhares de anos, possivelmente, se a Terra existir, vidas estarão por causa da nossa genitura, por causa da nossa ação de gerar e também de falar para as pessoas gerarem. O governo, ele luta contra, mas, de certa forma, ele também incentiva as pessoas terem filhos. Quando a fecundidade cai, aí parece que o governo é a favor da fecundidade, mas não é. O governo é a favor de filhos bastardos, de filhos e mulheres solteiras, mães solteiras. Ele é a favor de que a família seja desestruturada, que a família seja embaratada e que os homens não tenham autoridade. A misandria sempre foi defendida pelos estados e os reis e governos. Quando o faraó mandou matar os bebês meninos em Êxodo capítulo 1, versículo 10 até o 16. Hoje, as parteiras que matam os bebês são os contraceptivos, são as ideologias de progressismos. Se você não sabia, quase 60% das jovens de 15 a 19 anos tomam pílula do dia seguinte. Eu não falei que são simplesmente comprimidos diários, e sim pílula do dia seguinte, que equivale a 8 comprimidos de ciclo 21. Conversando eu descontraidamente com um atendente de uma farmácia, ele disse para mim, sem me conhecer, sem saber que eu faço esse trabalho no canal, que em eventos de paredões é onde se vende mais pílula do dia seguinte na farmácia. E ele disse que até menores de idade, abaixo de 14 anos, compram pílulas do dia seguinte como se estivesse comprando doce na farmácia. Essa é a realidade nua e crua. 80% das jovens, dessas de 15 a 19 anos, só procuram homens que são destacados no que elas dizem ser destaque. Os homens do topo. Mas esses homens do topo não são preparados para ser pais. Eles são preparados para serem prostitutos. Eles são preparados para orgias. E com as orgias nascem os filhos bastardos quando nascem. Ou depreciados pelo castigo do anticoncepcional, que pode causar grandes tragédias na formação do feto e fazer com que os bebês nasçam com problemas de saúde, que os médicos não entram nessa área para protestar e nem dizer os efeitos colaterais e reações adversas que causam o uso de anticoncepcional, como causou na vida de Vitória Souza, a pregadora mirim. Quero agradecer a Deus pela sua vida neste canal, é uma honra. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sino para receber todo dia notificações diárias. Conheça o Bitcoin, estude sobre isso através do curso Bitcoin Black Pill do Renato Amoedo. Aprenda a fazer autocustódia. Siga nosso canal, siga também o canal da pregadora missionária Teca Breder, um canal que fala sobre família, filhos, fala sobre os pais. Muito bom o trabalho da missionária Teca Breder. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus nos dê a instrução. Deixe o seu comentário aqui, sua crítica, seu pedido de oração. Eu quero orar pela sua vida. E Deus está fazendo assim um grande milagre, eu creio, no nome de Jesus. Oremos, Senhor Deus, que o Senhor faça um milagre e que as nossas escolhas sejam libertadoras, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.